Fala aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um corte com reação aqui da ESPN Brasil no programa Linha de Passe, galera. Isso mesmo, trazendo tudo que rolou no jogaço entre Flamengo e Sport, aonde o Flamengo voltou para a liderança do Campeonato Brasileiro. A briga entre Flamengo e Palmeiras continua. O Flamengo deu ali um atropelo em cima do Sport. Isso mesmo, galera, com 3-0. Gols de Arrascaeta e dele, o Bruno Henrique. Os dois jogadores foram os jogadores que mais se destacaram no jogo de hoje. Mas teve também ele, o De La Cruz. De La Cruz também, galera, jogou muito e mostrou que está em plena forma. E que Felipe Luiz pode usar ele a todo momento, é só precisar. Vem comigo, galera. Já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada que rola aqui no canal sobre o Mengão. E lembrando aí de deixar os créditos para a ESPN Brasil. Vamos pro vídeo e fica comigo até o final. Ele custou quase 200 milhões, toda hora vai estar colado ali o carimbo. Custou tanto, ruim, precisa entregar mais. Infelizmente, vai partir o debate público disso. Então, ele precisa recuperar. Hoje ele sai com um saldozinho positivo, mas podia ter sido melhor, talvez pelo primeiro tempo, que a bola não entra. Se você for para análise de planilha do Samuel Lino, você vai por um caminho errado. Mas é uma análise que vai pegar no debate público, não é por nós. Não, claro, mas vai pegar, tá colado nele. Eu acho importante a gente pontuar isso aqui, porque a melhor, tirando a época de Portugal, né, porque o nível de exigência é diferente, mas depois que ele vai para a Liga Espanhola, a melhor temporada dele é de 8 gols. Né? As temporadas de Valência. Depois no Atlético de Madrid, ele faz 4 gols em 47 jogos. Então não é um jogador... quantas participações em gols ele tem na temporada? Não são muitas. Sabe? Porque quantas vezes o gol vai sair porque ele abriu o espaço... Hoje ele até dá assistência, então tem uma participação de fato em gol. Mas muitas vezes, assim, é o drible que quebra uma linha, é a situação que gera uma situação para um outro companheiro, é a pré-assistência, como o pessoal chama. Tem várias situações que não vão para a planilha, né? E não entram no SofaScore, lá, que é o aplicativo que o pessoal adora, mas que entram na importância dele para o time, né? E eu acho que, assim, existiu um deslumbramento, porque o famoso primeiro jogo dele contra o Atlético na Copa do Brasil, né? Que no dia seguinte ele estava na Copa do Mundo, né? Mas aí é um pouco da nossa loucura também, né? De querer tudo para ontem e de querer o morro no existe, o Ancelotti da loucura que chamou para a seleção também. Só existe o quente e o frio. Acho até que o Ancelotti chamou mais pelo conhecimento que ele já tinha, né? Claro que também pode ter impressionado esse começo dele aqui, mas calma. E outra, não é um investimento só de curto prazo, né? O Flamengo não trouxe o Samuel Lino para jogar 6 meses. O Flamengo não contratou o Samuel por empréstimo. O Flamengo fez um investimento no Samuel Lino, né? E eu acho de muita qualidade técnica. Também acho. Muita qualidade como técnica. Como tantos outros jogadores, não é 6 meses que vão resolver. Isso. Tem uma capacidade de fabricar espaço, de driblar em pedaços curtos do campo, que é raríssima. Sim. E é isso, né? O futebol ensina a gente a etapas, a processos, a amadurecimento do jogador, a compreensão da leitura do time. E não tenho dúvida de que ele é um jogador que contribui muito, vai contribuir muito mais para o Flamengo. Tem um pouco de calma, paciência. O passe que ele deu hoje foi maravilhoso. O gol que ele ia fazendo, que cai para o pé esquerdo, ele não bate bem. Mas ia ser se ele bate bem, ia ser um golaço. Sim. Então são jogadores raros. Esse tipo de lance que ele consegue proporcionar é raro no futebol brasileiro. É acima da média. Vamos ouvir o treinador. Felipe chegou. Vamos rápido. Fale, prof, 3-0 Flamengo contra o Sport. Bom, acredito que o São Paulo esteja mais confortável na Vila que nós, né? Eles jogam mais lá do que a gente. Mas acontece, nós muitas vezes também levamos para Brasília alguns jogos, nos sentimos confortáveis em Brasília, por exemplo, porque estamos mais não acostumados, mas já fomos mais vezes. Então, e também porque o maior número de torcedores muitas das vezes são nossos. Então, não sei como é que vai ser a distribuição dos ingressos lá, mas faz muita diferença quem tem a maioria da torcida ou a torcida que canta mais. Isso, mas claro que não é a mesma coisa para o São Paulo jogar como jogar no Morumbi. Com certeza muda, é diferente. E desculpa, e mesma coisa quando a gente não joga no Maracanã também não é a mesma coisa. Boa noite, Felipe. Aqui, Eric Viana do Mundo Bola Flamengo.
Te perguntar sobre as finalizações. O Flamengo chutou 10 vezes de fora da área, uma coisa que a torcida pedia bastante. Você já falou um pouco que isso tem muito a ver com mais os jogadores do que um pedido seu. Queria saber se você tem cobrado mais para essas finalizações de fora da área acontecerem. A mesma coisa também para as cobranças de falta, que 7 meses depois o Flamengo volta a marcar de falta com o Arrascaeta. Se tem treinado também essas cobranças mais. Obrigado. Bom, sobre o chute de fora da área, eu penso muito, primeiro, como você falou, nas características dos jogadores que estão no campo. Tem uns que são mais chutadores que outros. E principalmente os espaços que o adversário deixa para que você chute. E uma das coisas que o esporte deixa esse espaço na frente da área muitas vezes para que você chute. Foi assim que o Fortaleza fez gol neles, e alguns outros times tiveram possibilidades. O São Paulo fez gols neles também, assim, de fora da área, de rebote. Então isso acaba acontecendo naturalmente, os jogadores sentem mais confiança para chutar. Eles treinam chute todas as semanas, faltas nem sempre, uma sequência de jogos não, mas que o gol de falta tenha entrado. Muitas vezes assim, fazemos gols de bola parada, ou de bola rolando, ou de cruzamento, ou de chute fora da área, mas normalmente 1, 2 gols por jogo. Então passam 2 meses, ou 3, 4 meses, e vocês falam, poxa, mas faz tempo que não faz gol de fora da área, ou faz tempo que não faz gol de falta. Não dá para fazer gol de todos os tipos, todos os jogos, né? Os gols vão se revezando muitas vezes. O importante é que temos capacidade para fazê-los, né? Com jogadores determinantes como temos. Felipe, boa noite. Igor Siqueira do UOL. Na coletiva passada você mencionou que você ia aproveitar esse jogo para recuperar a confiança de alguns jogadores, né? Você considera que o objetivo foi alcançado? E a gente também sabe que você é um cara que é estudioso, metódico, gosta de mergulhar muito no futebol. E apesar de estar pensando sempre no próximo jogo, como você repete para a gente, mas você está tentando alcançar ou aumentar o seu repertório como técnico de alguma maneira nesse período, principalmente que vai anteceder esse mês de Libertadores, finais importantes, conclusão de temporada? Tipo, está assistindo alguém, estudando alguma questão, algum nó que você está tentando desatar no seu próprio repertório como treinador? Então, eu estudo todas as semanas, assisto jogos das equipes que eu acho que me servem como modelo, para que eu possa também pegar ideias e soluções dependendo das equipes, dessas equipes europeias ou mesmo aqui brasileiras que enfrentam essas situações durante a semana e sempre nos dão algumas ideias e algumas aportações ao nosso repertório, ao nosso modelo de jogo. Muitas vezes, já escutei falar, que nosso time joga de forma igual. Isso para mim é o maior elogio que eu posso ter, porque isso quer dizer que o time tem identidade. Mas nunca é assim, porque sempre são muitos ajustes em função do plano de jogo, que muitas vezes passa desapercebido para o olho do torcedor, mas existem muitas variações dentro do próprio jogo que vão acontecendo, que faz com que nosso time seja muito difícil de ser marcado e pressionado. Então, evoluir sempre dá tempo. Aí eu esqueci o que... Bom, acredito que sim, que... todo mundo sai fortalecido depois de uma vitória de 3-0. Boa noite, Felipe. Aqui, Sidão Marinho da Litoral News. De hoje até a final da Libertadores, o Flamengo vai fazer 7 jogos. Já fez o primeiro hoje, né? Porque provavelmente o jogo contra o Galo vai ser na terça-feira anterior lá em Minas. Como você está projetando esse caminho? Queria que você falasse também sobre o adversário que agora está definido. Mais um super clássico agora, rodadas que vem pela frente. Você acredita que é possível o campeão brasileiro ser definido antes da final? Ou é algo que vai ficar para as 2 rodadas finais do Campeonato Brasileiro? Sou muito ruim em fazer previsões. Se quem faz previsões acertasse, o futebol não teria graça e os apostadores estariam ricos. E estão todos com problemas. Nunca dá para prever essas coisas. Então o que nós temos que fazer é pensar no próximo jogo. É o que eu faço. Está muito longe da final. Sei que vocês querem saber da final, querem falar da final. A única coisa que passa na minha cabeça é São Paulo, e essa é a minha mensagem que eu tenho passado para os meus jogadores. O que está na nossa cabeça é a próxima rodada. E a única coisa que importa é o que está no nosso alcance, o que está na nossa mão, é o que podemos fazer, é tentar ganhar do São Paulo a próxima rodada. Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar.
Você falou, né, que tá na tua cabeça agora o próximo jogo contra o São Paulo, e o Bruno Henrique acabou sendo suspenso, tá fora. E nessa briga, enfim, a gente tem visto nos últimos 2 jogos, pelo menos, do Campeonato Brasileiro, o Juninho ganhou alguns minutos. Eu queria saber, no início do ano, o Juninho veio como um jogador para brigar ali, posição, acabou não acontecendo, ele não jogava desde agosto, antes desse jogo contra o Fortaleza, por exemplo. E o que aconteceu em relação ao Juninho? Foi adaptação? Foi algum erro de avaliação? Enfim, por que o Juninho não está tendo mais oportunidades nesse momento também sem o Pedro? Primeiro porque o fator número 1 para o jogador se colocar no campo, porque são eles que se colocam, é a performance individual. Então, nós tivemos aí uma ascensão, uma conquista da titularidade do Pedro nesse caminho todo, onde o Juninho, o Wallace, Bruno, todos eles foram perdendo espaço nesse momento. E com o espaço também a confiança. Então, sempre tento, de uma certa forma, quando eu posso, dar minutos, porque pelo que eu vejo durante a semana também vai me dando muitas informações para o que eu posso esperar do jogo. Essas informações eu tenho, vocês não. E muitas vezes as escolhas dos nomes não são agradáveis aos olhos e ouvidos dos torcedores, mas são porque também eu faço o que eu acredito que seja melhor para a equipe, dependendo do que eu vejo durante a semana e durante os treinos e os jogos, né? Então, o que aconteceu foi isso, não teve a sequência necessária, nunca conseguiu a confiança que precisa para poder performar e se colocar no time de forma unânime. Então, isso não aconteceu e só depende dele. Vamos lá, ouvimos o Felipe Luiz, a gente tem alguns outros temas para debater, alguma coisa chamou a atenção, só a protocolar, habitual ponderação do Felipe Luiz, né? De fato, como é que ele vai saber se o campeonato vai ser decidido antes ou depois, né? Se ele pudesse saber, ele faria outro planejamento no final, né? Se o campeonato tiver decidido antes da final da Libertadores, obrigatoriamente a gente vai ter algum encaminhamento de favoritismo, porque para um desses 2 times perder o campeonato é porque ele vai estar mal. Ter ali algo como 7 pontos de vantagem até o dia 29 de novembro, alguma coisa desandou muito. Então acho que uma coisa pode estar agora, mas faz parte. Eu entendo também quando o Felipe fala, não quero pensar no Palmeiras. Se ele não está pensando no Palmeiras, tem alguma coisa delicada, mas é papel dele também falar que o foco é São Paulo, o foco é a próxima rodada, o famoso buscar os 3 pontos. E, mais uma vez, ele repete com o Juninho o que ele já falou do Pedro. Quem vai dizer é o campo, é performance. Ele até, às vezes, parece ríspido ou duro, mas ele é muito sincero. Quem vai escalar é a performance dele não estava à altura, o que é óbvio para todo mundo, talvez ele fale. E tinha gente ali na fila pedindo passagem. A gente está falando de gente como o Pedro, como o Bruno Henrique, como o Plata fazendo hora uma função de falso 9. A Arrascaeta, volta e meia, pode fazer uma função de falso 9. Sobe, depois baixa um pouquinho para criar. Então, assim, é natural e não gira muito, não fica, sabe, dourando muito a pílula para tentar inventar a explicação sobre o Juninho, que de fato está um degrau abaixo dos outros e vai ter que correr um morro um pouco mais íngreme ali para buscar uma vaga. Vamos falar de um cara que fez o tal gol do Zico. Cara, é brincadeira o que o Arrascaeta tá jogando, né? Porque, assim, há várias temporadas, um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, quando você pega os melhores da temporada. Para mim é o melhor jogador brasileiro. Então, do campeonato só que daí eu admito que assim, se me perguntasse em janeiro, você espera o Arrascaeta bem? Claro, espero. Claro. Você espera talvez a melhor versão do Arrascaeta? Eu sei que tem debate, não estou dizendo que é a melhor versão, mas entra no debate se é a melhor versão. Eu diria, acho que não. É inacreditável o que a gente tá vendo, Bertozzi. É que ainda por cima é uma versão goleadora. O Arrascaeta tá colando na artilharia do campeonato. Não vai ser surpresa se ele acabar como artilheiro. E o Caio Jorge fez 2 hoje. É porque o Caio Jorge fez 2 hoje, senão seria 17 e 16 hoje. Exatamente. Então, e assim, ele alcançou o Doval, cara. É uma lenda do Flamengo, né, como artilheiro estrangeiro. Então, olha, assim, além de tudo, não, como a gente falou agora há pouco, não que os números sejam tudo, mas assim, os números ajudam a mostrar o lugar que você tem na história. E é um lugar gigantesco, né? As conquistas já falam isso, o tamanho que ele tem já fala isso. E também a longevidade, né? O Arrascaeta, né, ele é um dos remanescentes de 19, né? Então ele participou já de diferentes times, diferentes ciclos e sempre mantendo uma regularidade lá no alto. Mas aí, respondendo a pergunta do Felipe, quando você faz, você esperava? Eu não esperava. Eu não esperava, sinceramente, porque passa a Copa de 2022...
O Arrascaeta tem uma questão ali de pubs. E o Flamengo emenda o início da temporada 23 com Recopa, com tudo mais e jogo decisivo. E desde então, o Arrascaeta ele sempre convivia. A hora ele tinha uma lesão em abril, aí corria para recuperar, a hora tinha uma lesão em outubro. Não era raro ver o Arrascaeta com algum problema, tendo que acelerar a recuperação para a reta final de temporada. 23 foi assim, 24 também. Então, quando entra 25... Um dos debates, inclusive, aqui nosso, nessa mesa, ou no outro estúdio, em outros programas, era: precisa de um substituto para o Arrascaeta? Eu levantei essa Quem bola, pode ter essa característica? Será que tem aquele 10 espaço? Porque durante muito tempo não se sabia. Se hoje a gente tem tantas dúvidas e interrogações, como a gente falou aqui, o Léo lembrou do De La Cruz, em menor escala, o Arrascaeta também a gente não sabia qual era, né, a sequência que ele poderia. Então, o 2025 me surpreende, e não me surpreende pela qualidade, veja bem, mas pela qualidade em sequência. A gente está falando de um Arrascaeta que serve, regularidade, cria, exato, serve, cria, é vice-artilheiro. Se o Caio Jorge não faz 2 gols hoje, ele era artilheiro da competição com 16 gols. Coloca esse Flamengo para jogar. O Eugênio brinca aqui na abertura do programa, mas é isso. Só de chamar o Arrascaeta, parece que a energia do Maracanã muda. E o Flamengo desse ano, ele precisa ser explicado a partir do Arrascaeta. E você pode contratar Lino, você pode ter volta de Pedro, você pode ter trabalho do Felipe Luiz, tudo mais. É um Flamengo muito coletivo, não é um Flamengo de Gabigol, mas é muito passando pelo Arrascaeta. E sim, eu não esperava, e não é pela capacidade, é por estarmos sempre ali na dúvida do em que momento ele vai ter que parar para dosar, em que momento o Arrascaeta não vai aguentar 3, 4, 5 jogos. O Flamengo, por exemplo, de instabilidade na data FIFA, ele vem de Palmeiras, Botafogo, Racing na ida, Racing na volta, hoje ele entra para resolver. Então, assim, a todo momento ali, quando acionado, o Arrascaeta se apresenta. Então, talvez essa fosse a dúvida, não a qualidade. E poder assistir é bom demais, né? Quem gosta de futebol esquece camisa, se é rival, se não é. A falta que ele bate hoje é para daqui a um tempo a gente virar e falar: pô, lembrou aquela do Arrascaeta contra o Sport. É isso. Na caixa, sabe? Na gaveta. Pô, é demais. Por fora ali da barreira. Impressionante. Fala do Arrasca, olha lá para você. É isso. Eu tenho aqui que lembrar o que o Pedro já falou no início do ano, em alguns debates aqui da casa. Eu falei que o Flamengo precisava contratar ou tentar encontrar alguém, é muito difícil pelas características, que são raríssimas hoje, que pudesse substituir o Arrascaeta, que é o jogador que nos últimos anos vinha desfalcando muitas vezes a equipe. Então, se você monta um time pensando na característica desse jogador e você não tem esse jogador em um grande número de partidas, você precisa ter alguém que possa se aproximar dele. E era muito difícil, mas alguma coisa aconteceu dentro do Flamengo que conseguiram resolver a questão médica do Arrascaeta. Ele tem um ano de muita regularidade, de muita presença. E aí, estando bem fisicamente, estando sempre em campo, ele vai entregar o que ele está entregando, porque a qualidade técnica dele é indiscutível, a capacidade dele é acima da média, enquanto futebol brasileiro, enquanto futebol sul-americano, tá? Colocando aqui no nosso mundinho, no nosso quadrado aqui. Então, para isso, ele sobra, ele é muito inteligente. Ele sabe onde se posicionar, ele sabe a hora de sair, de voltar, e a capacidade dele com a bola no pé é muito grande. Não é um jogador de explosão, não é um jogador de velocidade, é um jogador de inteligência e qualidade técnica. E ele consegue fazer a diferença. E está fazendo. E um time que foi montado também para explorar isso. Porque se o Arrascaeta é o artilheiro, hoje foi o primeiro gol de falta. É porque é um time que possibilita ele pisar na área. Ele pisa na área muito ao longo de todo o ano, de toda a temporada. Então, jogadores que saem... Isso começa, para mim, esse tipo de montagem, quando não tem o Pedro. O Pedro ficou metade do ano parado por lesão. Lesão que sofreu no treino da Seleção Brasileira em Curitiba, em setembro, não é isso? Setembro do ano passado. Setembro do ano passado. E aí ele tem que jogar com o Bruno Henrique, que não é o homem de área. O Bruno Henrique é o homem de movimentação. Então, para mim... O que faz o Felipe Luiz? Ele monta um sistema para favorecer a capacidade de finalização do Arrascaeta, vindo de trás e pisando na área, de frente para o gol. E ali ele é realmente sensacional. E isso foi funcionando. Volta o Pedro e ele consegue... Demora um pouco para encaixar o Pedro nisso, mas encaixa. E o Arrascaeta continua sendo o jogador que, mesmo com o Pedro lá, pisa na área para fazer gol. E o momento é mágico. Aqueles que gostam de... pensar em outras questões místicas, hão de dizer que a camisa 10 deu essa aura ao Arrascaeta. Pode ser, por que não? Não descarto nada no futebol. A camisa 10 que caiu muito mal no Gabigol, muito mal, fez mal a ele, Gabigol,
fez muito bem o Arrascaeta também. Mas eu acho que, acima de tudo, tem alguma questão médica que foi resolvida internamente no Flamengo e que está possibilitando a ele ter essa temporada fantástica. Vamos ver o Carrascal, titular, substituído. A gente tem um momento que ele sai da partida, né? Uma lesão nas costas, né? É um giro que ele dá ali, né? Ele gira e sente as costas. Carrascal que vinha cada vez mais ganhando espaço, virando assim, protagonista, exato, um cara fundamental. Decisivo no primeiro jogo com o Racing, né? O gol dele e o jogo em si, uma ótima performance. E você já tem Cebolinha fora, Pedro se recuperando, Jorginho agora com uma lesão, o Flamengo formou como lesão, que não seja nada, né, para o torcedor do Flamengo, isso aí do Carrascal. Um giro ali, um giro parecia até simples, difícil de identificar na hora, a jogada continua, depois ele cai. E aí ele tá falando com o Felipe Luiz, antes ele até falou, acho que era o Léo Pereira, ele fala, na hora que eu virei, você vê ele fazendo assim, na hora que eu virei, pinça. Sempre que não seja nada de mais grave. Tomara, exato, só um mau jeito muscular e tal, mas... Vem sendo um jogo... Que agora começa a contagem regressiva, são 4 semanas para final, isso, 28 dias. Qualquer coisa. Hoje, amanhã, em Caxias do Sul, no Palmeiras. E é o que o Léo falou, não sei se foi o Léo falando do Jorginho ou o Eugênio, que é aquilo, mesmo que volte antes, já volta no bate, né? Então, aí que é complicado. E a gente tem também um lance da expulsão, né? Eu tô vendo aqui nas redes sociais, né? O do Everton Araújo. Aí o povo quer a comparação ao Gomes, né? O Gustavo Gomes. E eu acho que pela comparação, eu acho que dá para comparar, porque assim, você vai para a disputa da bola, mas você vai com o pé muito alto. E mesmo pegando a bola, a sequência do movimento atinge alto a ponto de colocar em risco a integridade do adversário e caracterizar jogo brusco grave. Então eu acho que por coerência, quem achou que semana passada era para expulsão, deveria achar que esse era para expulsão também. Se os árbitros do campeonato não são coerentes entre eles, aí é uma outra conversa que eles têm que se resolver. Mas eu acho que a expulsão aqui é correta e a chamada do VAR é correta. E aí? Eu particularmente, eu já não achava nem que tinha que expulsar semana passada, nem que tinha que expulsar hoje. Entendeu? Só que aí é outro problema, é um achismo meu, uma opinião minha, mas aí tentando pelo menos manter uma linha de raciocínio. Agora, se expõe é chovendo molhado, expõe o que a gente fala aqui semana após semana, seja o Eugênio, seja o Léo, seja eu, seja outros companheiros. É a falta de critério. Você não tem linha de trabalho, você não tem padronização, você tem uma arbitragem hoje absolutamente instável, você tem uma crise, sabe, instaurada há anos de credibilidade, de profissionalização ou não, debate, sabe, de clubes que também não ajudam no debate, há muita pressão. Então você tem uma questão na arbitragem do Brasil e vai te levar a isso. O mesmo não, só que dessa vez foi com os dois times que estão disputando ali o título. Um na semana passada, outro hoje, então o debate vai ficar muito mais acalorado. O problema é esse, é o critério, é o que é agora, o que não era antes, é o que foi dado, o que não foi dado. Vai ser isso até o final do campeonato, não tenho nenhuma esperança que vai ser corrigido, pelo menos nessa temporada, e nem talvez na próxima, com promessa. A grande novidade vai ser o VAR semiautomático, que não tem necessariamente a ver com isso. A profissionalização... É isso aí, nação rubro-negro. Flamengo segue líder do Campeonato Brasileiro, mas já tem um problema. Carrascal saiu machucado. A gente não sabe a gravidade, né, do machucado que ele teve. O Bruno Henrique já tomou cartão, né? E aí é problema para Felipe Luiz, que já tem Pedro e Cebolinha, né, já machucado. E como sempre, a arbitragem sempre apronta nos jogos do Flamengo, né? O jogador Everton Araújo, né, foi expulso aí da partida e poderia ter prejudicado o Flamengo mais uma vez, né? Quase que se repetindo o que aconteceu com o Plata no último jogo com o Racing e também o Alacian, né? Também, se eu não me engano, acho que foi no jogo contra o Racing também, né? Que ia prejudicar totalmente ali o time. Mas é isso, galera. Os jogadores têm que jogar por eles e também pelo árbitro. Deixa aí sua opinião, o que vocês acharam do atropelo do Flamengo em cima do Sport com 3-0. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E lembrando, galera, de deixar os créditos para a ESPN Brasil. Até o próximo vídeo.